Na prática, o que eu faço? Resumindo aí, o estágio zero, que é o que a gente quer pegar, que eu quero ensinar vocês a pegarem esse ceratocone, esse paciente no estágio zero, é orientar, é mais orientação e educação do seu paciente, tratar alergias, tratar olho seco, orientar que coçar o olho faz mal e acompanhar de 6 em 6 meses, não deixar esse paciente solto. Estágio zero, normalmente é isso. Mas a variabilidade clínica do ceratocone é muito grande. Mas a gente pega ali o estágio zero, mais ou menos é isso, o paciente com visão 20/20, que não tem muita queixa, que você suspeitou de ceratocone estágio zero. É aquilo ali. O estágio 1 já é aquele ceratocone que a visão não é 20/20 mais, já está entre 20/20 e 20/40. Não, nesse estágio 1, então, já indico o crosslink, principalmente para pacientes muito jovens, menores de 18 anos, com fatores de risco, que eu falei, coçar, antecedente familiar e tudo, ou que no acompanhamento semestral está progredindo. Depois eu vou falar o que é progressão, como saber se está progredindo ou não. Então, principalmente nesses pacientes, crosslink imediatamente. Não espera o paciente voltar daqui 6 meses, não. Nos estágios 2 e 3, que é o ceratocone moderado e grave, aí você já combina procedimentos cirúrgicos. Eu faço o anel primeiro para regularizar aquela córnea, eu faço crosslink depois para estabilizar a doença e eu indico uma lente, um óculos ou uma lente de contato especial, se o paciente não corrigir bem com óculos, uma lente de contato especial, seja escleral, seja rígida, seja híbrida, para melhorar a visão, acompanhamento de 6 em 6 meses ou menos, dependendo da queixa, da acuidade visual desse paciente, acompanhar bem de perto os estágios 2 e 3. No estágio 4, aí você já tem um ceratocone muito avançado. Eu ainda tento fazer anel e crosslink se a transparência da córnea e a espessura me permitirem. O que significa? Se não tiver cicatriz e se ela tiver no mínimo 350 micras para me colocar esse anel. Menos que isso, não dá, não tem jeito. Paciente com cicatriz, paciente com já ali uma sequela da hidrópsia aguda, tem que partir para o transplante de córnea mesmo. É o que a gente não quer. É o que a gente não quer deixar chegar, o transplante de córnea. Orientar o paciente, orientar a família, sempre com clareza e com segurança, né, nessas condutas do que você vai fazer de acordo com o estágio, com o grau de cada ceratocone, de cada elemento, de cada parâmetro que o Pentacam avalia para você. E outro dado importantíssimo no checklist do consultório ali, para você não deixar passar nenhum ceratocone subclínico mais, é a avaliação da progressão. Quando você tem que intervir de forma precoce? Você precisa intervir de forma precoce quando, já falei, paciente menor de 18 anos, com progressão ou com fatores de risco. Nesses casos, você tem que fazer crosslink imediato. Ou então, nesse acompanhamento semestral, você olhar que houve um aumento da curvatura anterior e ou posterior da córnea maior que 0,75 dioptrias em 6 meses a 1 ano, nesse período. Tem que agir, crosslink. Ou quando você tem uma redução da paquimetria, um afinamento da córnea no ponto mais fino, maior que 2%, é um número mágico, mas você tem que acompanhar se existe afinamento mesmo. Nesse intervalo de 6 meses a 1 ano, é outro fator que você precisa agir, precisa fazer crosslink para estabilizar essa córnea. Ou quando você tem um paciente que perde de 1 a 2 linhas na acuidade visual corrigida para longe, também nesse intervalo de 6 meses a 1 ano, você tem que agir, você tem que fazer crosslink, indicar crosslink imediatamente para estabilizar, porque está havendo progressão. Você avalia a curvatura anterior e posterior, um aumento dessa curvatura de 0,75 dioptrias ou mais, um afinamento da córnea no ponto mais fino, maior que 2% desse intervalo de tempo, 6 meses a 1 ano, e diminuição da acuidade visual. O paciente perdeu de 1 a 2 linhas nesse intervalo de tempo, 6 meses a 1 ano, você tem que agir. Então, é muito importante a avaliação de progressão para você indicar um tratamento precoce
Já para esse paciente jovem, que o crosslink funciona muito bem, mais prolongado no paciente jovem. A média é de 5 a 7 anos, mas no paciente jovem pode durar até mais. Mas a média é essa, de 5 a 7 anos, que o crosslink consegue segurar o ceratocone. Depois, se for preciso, você vai acompanhando de novo, de 6 em 6 meses, para ver se tem que repetir esse crosslink. Isso é muito importante. Então, um segmento estruturado, um segmento comparativo. Você vai pegar o Pentacan, que é o exame que tem melhor repetibilidade, de 6 em 6 meses, a comparar se está havendo progressão naqueles 4 parâmetros que eu falei, que são 3 parâmetros objetivos, que é a curvatura anterior, posterior e a paquimetria, e o parâmetro subjetivo, que é a acuidade visual. Então, você vai sempre comparar se está tendo zonas de elevação anterior e posterior, se o cone está abrindo, na curvatura anterior também. Você vai olhar sempre a paquimetria, o ponto mais fino, está afinando, mais de 2% ao ano, importante. E você vai olhar a acuidade visual corrigida, que é um exame que já é um dado subjetivo. Perdeu 2 linhas, tem que agir, senão ele vai perder mais. Não pode deixar esse paciente solto. Nós temos que ficar de olho, observar de 6 em 6 meses ou menos, repetir esses exames. Porque, como eu sempre falo, no ceratocone, tempo é visão. Se você perde o tempo, você faz o seu paciente perder linha de visão.